Olá, inventores e inventoras da história! Bem-vindos a mais um vídeo do Inventando História. Bom, hoje eu vou falar sobre tipos de escravidão. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o modo escravista lá da antiguidade, aquele que a gente via em Grécia e em Roma, é bastante diferente daquela escravidão adotada na América a partir do século XVI. E é sobre essa escravidão, a escravidão da Idade Moderna, uma escravidão de caráter mercantil e racial, que nós vamos falar hoje, mais especificamente no contexto brasileiro. Essa escravidão da Idade Moderna, ela traz como uma diferença importante o fato de que os sujeitos escravizados, eles eram vistos como um objeto, ou seja, existe ali um processo de reificação daquela pessoa. Além de ser visto, como um objeto ou uma ferramenta de trabalho, também era visto como uma mercadoria, o que contribuiu no processo de desumanização desses sujeitos e, claro, acabou fortalecendo a construção de uma lógica racista no nosso país. E é disso que a gente vai falar hoje aqui. Segura aí a vinheta que eu já volto pra gente começar, hein? Então vamos lá, Vamos começar o nosso debate aqui na nossa aula de hoje. Primeira coisa, rapaziada, lembrar, o processo de chegada, o desembarque, desses sujeitos que eram trazidos da África para cá, num movimento que ficou conhecido como a diáspora africana, a maior diáspora do mundo, Então, são cerca aí, os números variam entre 10 e 12 milhões de africanos que foram arrancados lá do seu continente, da sua casa e trazidos à força aqui para a América. Desse grupo, estima-se que algo em torno de 5 milhões tenham vindo aqui para o Brasil entre os séculos 16 e 19, quando o tráfico foi interrompido. A gente falou sobre isso lá no nosso último vídeo, em que eu falei da lei de 1831. Dá um confere lá, hein? Bom, os portos de Salvador, Rio de Janeiro e São Vicente foram os principais portos de entrada desses trabalhadores, dessas pessoas, aliás, esses sujeitos escravizados aqui no Brasil. Pagava-se, em geral, um tributo para cada indivíduo que entrava no país e que fosse maior de 3 anos de idade. Com isso, o tráfico era extremamente lucrativo de várias maneiras para os portugueses e também para os brasileiros, que trabalhavam como importadores por aqui. Esses indivíduos geralmente eram comercializados, vendidos em leilões, onde eles eram ofertados em lotes, Então, se montava ali um grupo de pessoas, geralmente separando muitas vezes, Famílias que vinham juntas eram separadas, e então o sujeito que arrematava comprava, um pacote, Ele comprava vários sujeitos ao mesmo tempo. Era uma forma, de colocar ali, por exemplo, crianças, trabalhadores um pouco mais idosos, mulheres que nem sempre eram tão valorizadas, Preferiam-se homens jovens, e mais fortes que poderiam trabalhar mais, é claro, Então, era uma maneira, também uma estratégia ali dos escravistas, de diluir um pouco os grupos, evitando, assim, revoltas que nós sabemos aconteciam da mesma forma. Mas vamos falar efetivamente, então, dos tipos de escravidão no Brasil, começando aqui com a chamada escravidão rural, aquela que é mais comum, aquela que é mais conhecida aqui no Brasil. Essa escravidão rural, ela vai estar associada ao trabalho nas fazendas de cana, os engenhos, e também nas fazendas de café, principalmente nesses dois espaços aí é que a gente vai perceber, essa escravidão rural. Eles vão desempenhar, os sujeitos escravizados nesse meio rural, funções diversas, desde plantação, processamento e até mesmo o transporte daquilo que era produzido, ok? Alguns, podiam ser designados aí para exercer funções domésticas, no contexto ali em que eles estão colocados, ok? A rotina de trabalho era bastante intensa, era comum, então, que esses sujeitos tivessem, uma condição física aí bastante debilitada ao longo do tempo de trabalho. A alimentação era escassa e os castigos físicos
constantes. O trabalho infantil também era muito comum nessa época. Estima-se que a partir dos 10 anos, uma criança deveria ter um trabalho equivalente ao de um adulto. Começava antes, mas aos 10 já tinha que ter ali ser uma força de trabalho semelhante a que um adulto produzir por dia aquilo que um adulto produziria, né? As mortes por exaustão eram frequentes. Além disso, também levavam às mortes os maus tratos comumente afligidos aí a esses trabalhadores, doenças e acidentes de trabalho. Os capatazes e feitores eram responsáveis por uma vigilância constante, né? E, claro, né, por aplicar os castigos físicos. É importante a gente destacar que nesse contexto da escravidão rural vai se consagrar o modelo da senzala. Então esses sujeitos escravizados, eles viviam, né, em casas bastante simples, né, barracões, sem qualquer tipo de divisória ou privacidade. Famílias inteiras, portanto, ocupavam o mesmo barracão, às vezes ali com alguma separação entre aqueles casados, não casados, homens e mulheres. Esses espaços eram abafados e muitas vezes bastante esfumaçados, porque eles acabavam tendo que acender fogueiras, né? Eventualmente quando se ficava muito frio ou alguma coisa do gênero. Além disso, né, é bom a gente lembrar também que a presença desses africanos aqui, ela não está restrita só à questão da escravidão. Eles deixam uma herança cultural bastante rica para o Brasil, seja com os seus hábitos, né, alimentares, né, as suas tradições, a questão da religiosidade de matriz africana, é lógico, mas ainda até mesmo heranças associadas, por exemplo, a técnicas de construção. As famosas casas de pau a pique, tão comuns em algumas regiões do Brasil, vêm de técnicas que foram herdadas de povos africanos que foram trazidos aqui para o Brasil. São as casas de terra crua ou pau a pique, cuja técnica de produção podia variar. A gente tinha, por exemplo, as casas feitas de adobe, que eram casas onde tijolos de terra crua eram moldados manualmente, secos ao sol, e depois se montava, né, a casa. A taipa de pilão, na qual se socava a terra crua numa espécie de pilão, né, para fazer uma parede mais sólida, ou aquela que acabou sendo até a mais comum aqui no Brasil, que é a taipa de mão, na qual se misturava a terra crua a uma série, né, de fibras vegetais. Outro tipo de escravidão bastante comum aqui no Brasil, colonial principalmente, né, era a escravidão que ocorria na região das Minas. A descoberta de ouro na região das Minas acabou estimulando o tráfico e aumentou o número de indivíduos que eram trazidos para o Brasil. O Rio de Janeiro se tornou então o maior porto escravista das Américas, porque era ali que entravam, né, os sujeitos que iam ser levados para a região das Minas Gerais. No auge da mineração, cerca de 30% de toda a população da capitania era de escravizados. Lembrando que eles desempenhavam trabalhos também bastante diversos, né? A construção de tanques, açudes, represas, além do trabalho da garimpagem em geral. Esse trabalho era um trabalho essencialmente muito insalubre, né? Porque eles passavam boa parte do dia dentro do rio ou enfiados dentro de uma mina, o que, né, fazia com que a saúde desses trabalhadores se deteriorasse com muita rapidez. Apesar disso, o trabalho nas minas poderia gerar a condição de arrecadar, né, ou guardar aí algum tipo de ganho e eventualmente alcançar uma alforria. E por fim, a escravidão urbana. À medida que as cidades, ou seja, os centros urbanos, foram crescendo no Brasil, também foi crescendo a presença de sujeitos escravizados nestes centros urbanos. Nas cidades, esses sujeitos eram, né, responsáveis por realizar diversos tipos de atividade. Muitos deles realizavam, inclusive, atividades remuneradas nas ruas das grandes cidades, né? Esse tipo de trabalho nas ruas eram os chamados escravos de ganho. Eles transportavam pessoas, mercadorias, buscavam água em fontes públicas, trabalhavam como carpinteiros, pedreiros, barbeiros, sapateiros, as lavadeiras, os cocheiros, enfim, né? Vendedores, como as vendedoras, né? Os famosos doces de tabuleiro, né? Vendiam doces, bolos e outros produtos aí, entre outras atividades. Nesse processo, eles acabavam tendo algum tipo de ganho. Isso porque o acordo era o seguinte: eles trabalhavam, eles vendiam, eles cobravam por esse serviço
e no final da semana eles então pagavam uma taxa para os seus proprietários, ok? Então trabalhava um tempo, né, e repassava parte dos ganhos para os proprietários, o que significa que uma outra parte podia eventualmente ficar com esses sujeitos e, como eu falei, quando isso acontecia, geralmente eles guardavam essa grana para a compra da liberdade, ou seja, a compra da alforria. Vale a gente lembrar que nas cidades, esses indivíduos escravizados acabavam tendo uma maior mobilidade. As atividades urbanas acabavam demandando, né, uma maior circulação desses sujeitos. Agora, cuidado, o fato deles terem maior circulação do que eles tinham nas fazendas ou na atividade de mineração não significa que eles também não fossem submetidos aos maus tratos e castigos físicos ou humilhações que os sujeitos aí nos outros tipos de escravidão também eram submetidos. A rotina de trabalho era também muito puxada para os indivíduos que trabalhavam na cidade, para aqueles que trabalhavam então na tal da escravidão urbana, né? Eles tinham que arrecadar quantias mínimas, né, para repassar aos seus proprietários. E quando esses valores mínimos não eram alcançados, era muito comum que eles também fossem submetidos aí a castigos físicos ou a punições, é claro, como os trabalhadores lá na escravidão, lá na mineração ou mesmo a escravidão rural. Certo? Rapaziada, era isso, nossa dica hoje rápida aí. Fiquem ligados sempre na questão da escravidão, um tema muito comum nos nossos vestibulares e muito importante para a gente entender a nossa sociedade, afinal, o racismo vem daí. Valeu? Um abração para vocês, até a próxima e tchau!